Paz seja convosco. Eu estou fazendo esse vídeo para falar a respeito de algumas alterações que nós tivemos com relação à bandeira vermelha no nosso município. Então houve algumas alterações e aí eu estou fazendo esse vídeo para poder passar as informações para os membros e frequentadores da nossa igreja, a Tenda Quadrangular, aqui em Santo Antônio da Patrulha. Mas antes eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 13, no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Bom, a palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos obedecer às autoridades, sejam elas autoridades civis, humanas ou também autoridades espirituais. Bom, nós postamos um vídeo falando a respeito da mudança que houve na nossa região com relação à bandeira vermelha e o distanciamento social nesse período aí do coronavírus. E especificamente sobre o nosso município, Santo Antônio da Patrulha, e as mudanças que houve em alguns setores, entre eles a igreja, a qual nós fazemos parte. E houve ontem algumas alterações com relação a esse decreto. Saiu um novo decreto municipal, onde houve algumas flexibilizações em alguns setores. E, inclusive da igreja também houve algumas flexibilizações. Então, eu estou fazendo esse vídeo para passar informações para os irmãos, porque nós vamos ter que nos ajustar um pouquinho para poder estarmos realizando as nossas reuniões presenciais. Então eu tive que fazer algumas alterações com relação às pessoas que frequentam os nossos cultos, para que não haja necessidade de nós termos mais um culto, seja durante a semana ou seja no domingo. Então, em cima desse texto bíblico, eu gostaria de reforçar que nós devemos obedecer às autoridades, seja autoridade humana ou seja autoridade espiritual. Nós, como cristãos, temos que nos esforçar ao máximo para cumprir as determinações, as leis, os decretos, tá? Para que a gente realmente dê um bom testemunho de um verdadeiro cristão. Então, queridos, para não ter necessidade de alterar nenhuma das nossas reuniões, porém, nós, neste momento, acredito eu que durante os próximos 15 dias, talvez uma semana a mais, não sei, tudo depende da evolução do quadro que nós estamos vivendo hoje com relação ao coronavírus, mas vamos acreditar que seja 15 ou 21 dias que tenhamos que enfrentar essa situação. As nossas reuniões elas poderão ter no máximo 30 pessoas de público, e essas pessoas deverão estar dispostas no ambiente no distanciamento de 2 metros uma das outras, além de todos os cuidados de higienização, álcool em gel na chegada e obrigatoriamente o uso da máscara. Então eu fiz algumas alterações com relação às nossas células e a participação delas nos nossos cultos. E eu queria pedir, antes de passar as informações, eu queria pedir como pastor, com todo carinho, com todo amor, com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas que frequentam, que participam da nossa igreja, sejam membros ativos ou apenas simpatizantes e participantes, com todo o respeito que eu tenho por todo mundo, eu gostaria de fazer um pedido com muito carinho e com muito amor. Que você acatasse as nossas orientações, se esforçasse para cumprir de acordo com aquilo que nós estamos estabelecendo, as mudanças que estamos estabelecendo,
que você nos ajudasse, colaborasse com a tua participação, para que a gente pudesse dar continuidade. Nem é só pela questão da fiscalização, porque a Bíblia diz que a gente deve, o cristão, ele deve cumprir com as determinações, sendo ele fiscalizado ou não, estando diante das pessoas ou não, né? A gente tem que dar um bom testemunho. Então eu estou pedindo aos irmãos encarecidamente que os irmãos colaborem, que nos ajudem. Eu agradeço a Deus porque nós tivemos a oportunidade de continuar com as nossas reuniões. 30 pessoas, mas nós podemos continuar. Então é possível sim realizarmos as nossas reuniões com as 30 pessoas nos cultos que nós já temos estabelecido, sem precisar alterar ou aumentar o número de reuniões, ok? Então eu fiz uma nova lista de células, tá? E o horário a que essas células, o dia e o horário que essas células deverão participar do culto. Antes de eu falar das células, tem muitas pessoas que frequentam a nossa igreja, e realmente são várias pessoas, que elas não estão inseridas em nenhuma célula. Algumas são membros da igreja, algumas são simpatizantes, são frequentadores, que vão continuamente na igreja. Mas elas não estão inseridas em nenhuma célula, não estão participando de nenhuma célula. Aquelas pessoas que já estão indo nos nossos cultos de domingo, você já está incluído na contagem. Então você continua indo, tá? No mesmo horário que você estava indo nos domingos anterior. Continua no mesmo horário. Não troque de horário, certo? Continue, porque você já está dentro de uma contagem. Então se você resolver trocar de horário, você pode de repente complicar a nossa organização. Da mesma forma, a escala que eu vou passar aqui das células, por favor, cumpra de acordo com o horário que a tua célula está estabelecida. A não ser algumas exceções, por exemplo, trabalho, né? A pessoa de repente, a célula dela participa num certo horário, mas ela trabalha. Então, se você vai precisar ir num outro horário, se você já está indo num outro horário, né? Eu tenho alguns casos na igreja que a célula está escalada para um horário, mas a pessoa vai no outro por causa do trabalho. Tudo bem, você já está incluído na contagem, então não vai ter problema nenhum. Mas se você acontecer algum episódio que você precise trocar de horário, é importante que você nos comunique para nós podermos ajustar. E você que de repente está assistindo o vídeo e foi convidado por alguém ou sentiu o desejo, o interesse de ir na nossa igreja, não tem problema, você pode ir. Só que daí é importante que você entre em contato conosco para que a gente possa te dar a orientação. Não, vai no tal horário, porque nesse horário nós não atingimos as 30 pessoas. Então é possível você participar da reunião conosco lá. Ok? Então eu vou passar aqui os horários de culto e as células que devem participar nesse horário. No domingo de manhã, às 9 da manhã, continuaremos com a célula GA1 e GA3. Ok? Nesse horário tem várias pessoas que não são de nenhuma célula que estão frequentando. Então, a gente fez uma contagem lá e vai alcançar o número de 30 pessoas, vai ficar tranquilo. Às 10h30 da manhã, domingo às 10h30 da manhã, células Família Feliz e F2. Também tem lá uma outra pessoa que participa que não é de célula, mas está dentro da contagem, tá tudo bem. Às 18h30, a célula GA2 e a F1. 18h30, célula GA2 e F1. Às 20h30, as células R2 e R3. Ok? Agora veja bem, tem duas células que vocês não vão participar do culto de domingo. Vocês estão sendo remanejados para sexta-feira. É a célula Herdeiros da Promessa e a F3. Ok? Então essas duas células, vocês
vão começar a participar do culto de sexta-feira, não mais no culto de domingo, ok? A célula El Shaddai, que é lá do Monjolo, e todos os irmãos que são do Monjolo e que vêm aqui na tenda, nesse período, eu vou pedir para vocês que vocês apenas vão na sexta-feira no culto da congregação do Monjolo, que é às 20 horas, ok? Então vou repetir, os irmãos da El Shaddai e os demais irmãos, alguns que são da R2, que vêm do Monjolo por Ruge, que vêm do Monjolo para algum culto de domingo, nesse momento eu estou pedindo para vocês que vocês permaneçam apenas no culto da sexta-feira. Alguns até vão lá no Evaristo, vão no culto do Evaristo, os demais no culto de Monjolo, tá? Então nesse momento vocês não estarão participando dos cultos na tenda. A hora que passar a bandeira vermelha, que voltar novamente a possibilidade de termos um número maior de pessoas na igreja, então nós vamos novamente disponibilizar a oportunidade. Inclusive, entre esses irmãos estão também alguns obreiros da igreja. Então, vocês vão participar lá no Monjolo e no Evaristo, ok? Eu peço a contribuição de vocês, porque se eu não fizesse isso, o número de participantes excederia o número de 30 pessoas e aí não haveria possibilidade. A gente ia ter que barrar alguém na chegada e isso nós não queremos fazer de maneira alguma. A campanha que nós estamos fazendo, que é a campanha Eu Protejo a Minha Família, que acontece no domingo, ela acontece na sexta-feira também. E ela acontece também no Evaristo e no Monjolo. Então você vai continuar fazendo a tua campanha, certo? Vai continuar fazendo a sua campanha normal, porém participando na congregação. Tá bom, gente? Mais algumas informações a gente vai passar talvez pelo áudio para os líderes informar os irmãos. As nossas células por hora continuam suspensas, não haveremos nenhuma reunião de célula essa semana e a semana que vem, e tendo alguma novidade, a gente passa informação novamente. Terá mais algumas informações que nós vamos passar com áudio para os líderes, e os líderes estarão comunicando os irmãos. Reforço o pedido, nos ajude. É tão importante hoje, eu tenho notícia de alguns estados que estão há 3 meses sem poder abrir a igreja. Nós estamos com a nossa igreja aberta, realizando os cultos. Isso é uma bênção, mas nós temos que obedecer às determinações, respeitar, ajudar, colaborar para que isso passe logo. Então, nós vamos passar algumas orientações também ao diaconato, de alguns cuidados. Então, um deles é que não pode ficar dentro do estabelecimento com aglomeração ou sentados perto. O diaconato vai ser instruído para pedir que os irmãos sentem no distanciamento necessário. Então, quando alguém te abordar, é porque essa pessoa foi orientada e ela está fazendo isso por uma determinação nossa, nos ajudando a obedecer. Eu quero fazer uma oração para abençoar a tua vida e na sequência eu já vou estar encerrando esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado graça, Pai, mesmo diante de um momento difícil como esse. O Senhor tem nos abençoado, que a igreja possa continuar realizando suas reuniões. Eu te agradeço por isso e te agradeço porque eu sei que isso logo vai passar. Abençoa este irmão, esta irmã que está assistindo esse vídeo neste momento e que a graça do Senhor esteja lá dentro da sua casa, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, fique em paz e que Deus continue te abençoando.